Fala galera, bom dia. Mais uma semana que está começando aí. Muita força, muita paz. Espero que vocês tenham um novo fôlego, um novo ânimo para a gente terminar esse ano, né? Esse ano tão difícil que, com tantas adversidades que estão sendo apresentadas para nós, tá bom? Então vou dar uma canjinha aqui sobre os mitos, tá? Sobre as tradições e sobre as religiões. Então, atente a esse vídeo, atente ao que o professor colocou como matéria. Não é difícil, é só esmerar um pouquinho na leitura, tá bom? Então, queridos, o mito, ele nasceu, esse pensamento, da Grécia Antiga, tá? O que é o mito? O mito não é nem verdade nem mentira. O mito é uma narrativa, tá? Na época, o mito é um pensamento onde os filósofos, atrás da busca do pensamento, eles estudavam a teogania e a cosmologia. Então, é a teoria do conhecimento, a epistemologia, eles queriam conhecer. E o mito era baseado nas metas narrativas, aquelas retóricas, muitas das vezes sofista, tá? Sofismo é uma mistura de meia verdade com meia mentira, mas na época não tinha como confirmar o que era verdade e o que era mentira, mesmo porque eles eram politeístas, tinham vários deuses e eles buscavam o conhecimento de todas as coisas, os arquétipos, o arquê mítico. Então, os filósofos, com esses estudos, essas metas narrativas, ele chegava até a teoria do conhecimento, a epistemologia. Mas os mitos era uma narrativa pela fé, então não era uma verdade, mas também não era uma mentira, mas eles, pela fé, eles tinham como verdade. Então, tanto que o mito, que vem de mitós, que vem depois originar os místicos, a Grécia Antiga, os helenos, eles tiveram uma parte fundamental política. Por quê? Porque a Grécia Antiga, também através de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, eles conquistaram o Império Greco. Eles conquistaram muitos territórios, muitos países, e eles imporam as suas religiões, os seus deuses e as suas mitologias nos outros países. Por isso que esse pensamento cultural, econômico, sociopolítico, ele se abrangiu para os outros povos. Por isso que por exemplo, quando os helenos, os gregos, eles conquistaram Israel, por exemplo, eles conquistaram muitos outros países. Eu estou falando de Israel por causa dos judeus, narrativas de criação judaica cristã, que está aqui no caderno de vocês. Então, quando eles conquistaram os outros povos, ele foi subjugando ao pensamento deles. Por isso que, não só em Israel, mas como nos outros povos, teve essa mística dos deuses, teve essa mística, eles colocaram esse pensamento grego nos outros povos. Então, esses pensamentos místicos, eles são nada mais, nada menos que tradições dos povos que foram subjugados, tá? Então, o que acontece? Mas os míticos, as metas narrativas, eles eram atrás da política, atrás da sociedade. Por quê? Porque eles queriam conquistar aqueles que eram mais pensadores, aqueles que conseguiam descobrir mais as coisas, eles eram mais, digamos assim, o sábio e o político, não é verdade? Então, quanto mais eu sei, mais eu me subo o grau de sabedoria e de conhecimentos, eu sobreponho o meu conhecimento sobre as outras pessoas. Por isso que tem no caderno de vocês essa leitura do mito do Prometeu e do Epimeteu. Prometeu e Epimeteu. Por isso que tem
aqui é um misticismo. Então não é uma verdade, mas também a gente não pode ter como mentira, não é verdade? Então, queridos, isso é um pouquinho do mito que eu trouxe para vocês. É a busca do conhecimento, dos estudos da teogonia, da cosmologia, tá bom? Então espero que vocês entendam um pouco e o porquê as outras religiões, os outros países, eles têm um pouco dessas narrativas, um sincretismo religioso, que é da religião, que envolve os helenos, os gregos, envolve Roma. Os gregos, eles tiveram uma participação tão forte que quando eles foram subjugados, aí eles não foram império, o Império Romano subjugou a Grécia. Mas o Império Romano, os gregos, eles buscavam tanto conhecimento e eles tinham tanto poder de persuasão que eles pegaram e até Roma, que subjugou a Grécia, os pensamentos gregos foram colocados dentro de Roma, porque Roma não conhecia, não tinha conhecimento da Grécia, dos pré-socráticos, né? E dentro desses pré-socráticos aí, Tales de Mileto, tem muitos, Parmeníades e tal, todos eles buscavam, certo? O domínio do conhecimento, da epistemologia, o arquétipo do conhecimento. Então, queridos, eu coloquei aqui bem resumidinho para vocês, bem prático, 5 questõezinhas também, para que venha facilitar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Esse é o primeiro ano, acho, de que vocês vão ter esse conteúdo. Aparentemente parece difícil, mas não é. Se você ler e entender um pouquinho, você vai ver que está fácil, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Ficam na paz. Tchau.